Queridos, nós vamos compartilhar, durante o retiro nós falamos sobre evangelismo, né? Tanto os estudos quanto as mensagens ficaram focadas nesse tema. Eu vou fugir um pouquinho do evangelismo agora, já bati muito nos irmãos, eu mesmo estou muito dolorido. Não foi fácil aquilo que nós ouvimos não, viu? Então hoje eu vou dar uma refrescada aqui, né? Aliviar um pouquinho. Nós vamos estudar um pouquinho o livro de Gálatas. A carta aos Gálatas, ela foi escrita com dois propósitos. O primeiro propósito foi a defesa do apostolado de Paulo. O segundo propósito, a defesa do evangelho anunciado pelo apóstolo Paulo. Nós não vamos assim numa sequência, mas nós vamos estudar esta carta. Hoje nós vamos começar com o capítulo 2, versos de 15 a 21. Eu espero conseguir concluir esse pensamento. Os judaizantes, o que eram os judaizantes? A gente fala assim, às vezes as pessoas não entendem. Então, eles eram crentes judeus que procuravam incorporar ao evangelho as exigências da lei. Eles eram judeus crentes, mas que ainda traziam os costumes da lei, e eles queriam incorporar isso dentro agora da doutrina da graça. Também eles minimizavam a autoridade de Paulo, afirmando que ele era inferior aos apóstolos de Jerusalém. Paulo, porém, afirma que seu apostolado era uma mensagem, seu apostolado e sua mensagem não tinham procedência humana, mas procedência divina, bem como o seu chamado. Em Gálatas 1, verso 1, Paulo diz assim, quando ele inicia a carta à igreja na Galácia, ele diz, Paulo, apóstolo não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo já inicia a carta, então, fazendo a sua defesa. Ao mesmo tempo, a carta aos Gálatas, ela contém tanto uma advertência séria contra o legalismo, como também um combate veemente à libertinagem. Paulo não confundia liberdade com libertinagem. E ao invés de afrouxar os padrões, o apóstolo Paulo ensina exatamente o inverso. Gálatas, portanto, amados irmãos, é a carta magna da liberdade cristã. A liberdade que nos toma pela mão e que nos conduz até Cristo, que nos conduz à prática do amor. A liberdade que nos faz caminhar com Cristo, em Cristo e ao lado de Cristo, praticando as coisas que o Senhor de antemão preparou para que nós andássemos nelas. O nosso texto você já viu aí, justificação pela fé, né? E aí a partir do versículo 15 do capítulo 2, o apóstolo ele introduz essa gloriosa doutrina, que é a doutrina da justificação, a justificação pela fé. Ele faz isso num contexto de conflito que ele teve com o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro estava se apartando dos crentes gentios, com medo do grupo da circuncisão. E Pedro já não sentava mais com eles, Pedro já não comia mais com eles, e essa atitude era um retrocesso, porque além de ferir a comunhão da igreja, atacava também o evangelho da graça. Se a causa dos judaizantes, aqueles que queriam acrescentar coisas à graça, se isso tivesse logrado êxito, a salvação seria uma conquista das obras, e não um presente da graça. Paulo aproveita então essa situação, essa discussão, esse conflito com o apóstolo Pedro, para introduzir então essa doutrina da justificação pela fé. Essa doutrina, justificação pela fé, é doutrina central do cristianismo. Ninguém pode jamais entender o cristianismo se não entendermos justificação. Sem isso é impossível ser cristão. A doutrina da justificação e justificação pela fé distingue
o cristianismo das demais religiões. Através dos séculos, na verdade, o homem tem empregado diversos métodos e meios para tentar justificar-se a si mesmo. Como, por exemplo, o homem faz um grande esforço para guardar a lei. Ele faz sacrifícios para aplacar a ira das divindades. A invocação de anjo, o apelo aos santos, a compra de indulgências, as missas, até tortura física, o humanitarismo, a adesão a grupos religiosos, políticos, filosóficos. A verdade é que as religiões humanas, elas tentam abrir um caminho da terra para o céu. Mas o cristianismo, amado irmão, é o novo e vivo caminho. Esse caminho novo aberto por Cristo, por meio do seu sangue, e esse caminho foi aberto do céu para a terra. O apóstolo diz que tudo provém de Deus, o Deus que em Cristo reconciliou consigo todo o mundo. Eu quero destacar alguns pontos importantes para a nossa reflexão. Primeiro ponto é que a justificação é uma doutrina essencial da fé cristã. O texto, verso 15 e 16 diz assim: nós somos judeus por natureza e não pecadores entre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada, afirma o apóstolo. Amados, a justificação é doutrina evangélica revelada por Deus. Não foi nada assim descoberto pelo homem. O Senhor a revelou. Tanto judeus como gentios são salvos da mesma maneira. Não são salvos pelas obras da lei, mas pela graça de Deus. Ambos foram justificados pela fé e não pelas obras. Se a justificação pelas obras fosse o caminho da salvação, então o homem receberia a glória por essa salvação. Mas a justificação, ela é feita por meio da fé. E essa fé posiciona Deus no centro do palco da redenção. É Deus quem redime, é Deus quem salva. Ela destina toda a glória a Deus por nossa salvação. A palavra justificação é um termo legal que foi tomado emprestado dos tribunais. Justificação é o oposto de condenação. Condenar é declarar uma pessoa culpada. Justificar é declarar a pessoa sem culpa, inocente, justa. Na Bíblia, essa palavra significa ato imerecido do favor de Deus, por meio do qual Ele coloca diante de si o pecador, não apenas perdoando, mas isentando-o da culpa, e também aceitando-o como justo. A justificação, amados irmãos, não é apenas perdão. Muitas pessoas confundem isso, porque uma pessoa poderia ser perdoada e depois voltar a pecar e tornar-se culpada novamente. Há muitas pessoas que confundem isso, e aí vem aquela doutrina perigosa, a perca da salvação. Sabe, uma vez que fomos justificados pela fé, nunca mais seremos declarados culpados diante de Deus. A justificação também, amado irmão, não é diferente de indulto, porque um criminoso, quando ele é indultado, ele ainda tem a ficha na qual constam os seus crimes. Ele foi indultado, ele recebeu uma adulta, ele foi livre dessas penas, mas o registro está lá. Mas quando um pecador é justificado pela fé, os seus pecados passados, eles não são lembrados, e nem são usados contra ele. Deus não registra mais as transgressões daqueles que já foram justificados. O Salmo Romanos 4, 7 e 8 nos lembra isso. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Amém? Para elucidar melhor essa gloriosa doutrina, vamos destacar alguns pontos aqui. Em primeiro lugar, a justificação ela é um ato.
não é um processo. A justificação acontece. A justificação é um ato exclusivo de Deus. Não é uma obra humana. É um ato que não se repete. Ele é completo, é eficaz, não é um processo. A justificação não possui graus. Uma vez que o menor crente está tão justificado quanto o mais santo, se existe isso, ou o maior santo. Todos aqueles que creem no Senhor Jesus estão justificados de igual modo. Ou seja, nenhum cristão é mais justificado do que o outro. Porque se fôssemos justificados pelas obras, aí sim, isso implicaria num processo gradual. Quem trabalhou mais, quem fez mais, vai alcançando mais justificação. Mas não é o caso, é pela fé. Então Deus simplesmente justifica, Deus torna justo, e pronto, é um ato do Senhor. Em segundo lugar, a justificação tem na morte de Cristo a sua causa meritória, ou seja, o nosso merecimento em sermos justificados não é nosso, mas é por causa da morte de Cristo Jesus. O verso 21 desse mesmo capítulo nos mostra. E diz, não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde, ou segue-se que Cristo morreu em vão, se a justiça, se a justificação viesse pela lei. Então o sacrifício de Cristo teria sido em vão. Sabe, nenhum cristão é salvo por obras da lei. O mérito da nossa justificação não são as obras da lei, mas a morte, o sacrifício de Cristo. Não somos justificados, amados irmãos, nem mesmo por causa da nossa fé. Não somos justificados por aquilo que nós fazemos para Deus, mas aquilo que Deus fez por nós. A única obra que Deus aceita como base de justificação é a obra do seu Filho na cruz do Calvário. É o sacrifício expiatório de Cristo. Essa é a causa do nosso mérito, é a causa da nossa justificação. Nós somos justificados em virtude da sua morte em nosso lugar, morte expiatória. Quando nós falamos de expiatória, essa morte substitutiva. Jesus morreu em nosso lugar. Cristo satisfez completamente as demandas da lei de Deus. Ele não só pagou a nossa dívida, mas Ele rendeu a obediência que nós mesmos deveríamos dar ao Senhor, uma obediência que nós devíamos a Deus. Em terceiro lugar, a gente vê os instrumentos da justificação. Nós somos salvos não pela fé, mas pela graça mediante a fé. A fé, às vezes nós dizemos assim, nós somos salvos pela fé, nós precisamos depositar fé em Cristo, mas a fé não é a causa, a fé é consequência. Aquilo que o Senhor fez por nós é a causa, e nós cremos nisso, então recebemos a graça. Nós nos apropriamos do que Cristo fez por nós pela fé. A fé é a mão estendida que recebe o presente da vida eterna. Mesmo sendo essa fé um dom de Deus, ela não reduz o homem à mera passividade. E nós temos que entender isso. Por exemplo, não é muito ativa uma árvore que recebe terra, recebe da terra a água e os minerais, bem como a luz do sol e do calor. Parece que a água não faz nada, mas a árvore é receptiva, ela recebe todas estas coisas. O mesmo sucede com a nossa fé. A nossa fé precisa ser uma fé receptiva, mas não passiva. Por exemplo, João 3,16. Quem se lembra? Quem sabe o que diz? Me ajuda aí. Porque exato. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que crer não morra,
mas têm a vida eterna. Nós precisamos crer. Nós precisamos crer. Precisamos aceitar esse sacrifício, João 1,12. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. A nossa fé precisa ser uma fé receptiva. Em quarto lugar, a justificação tem nas obras a sua consequência óbvia. Verso 19. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus, explica o apóstolo Paulo. Nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as obras. As obras não são a causa da nossa justificação, mas o resultado da nossa justificação. Somos salvos pela graça, somente pela fé, mas a fé salvadora, ela nunca vem só. Porque a fé sem obras é morta. A fé que não produz obras é uma fé morta. As obras, portanto, são evidências da nossa salvação, evidências da nossa justificação. É importante ressaltar que a justificação e santificação são coisas distintas, mas não são separadas. As boas obras jamais justificam a ninguém, mas não é menos certo que nenhuma pessoa justificada quer viver sem as boas obras. Então, todo crente verdadeiro, todo cristão que foi alcançado, que foi salvo, que foi redimido, que foi justificado, ele anseia fazer boas obras, as obras para o Senhor. Efésios 2, de 8 a 10. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não veio de vós, é um dom de Deus. É o Senhor que nos entrega essa fé. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. O Senhor preparou o nosso caminho, há um plano, há um projeto para a sua vida. Você não foi salvo ao acaso, tem um propósito para você. Nós precisamos fazer essa distinção entre justificação e santificação. A justificação, fechou aqui meu tablet. A justificação é um ato, a santificação é um processo. A justificação acontece fora de nós, a santificação acontece dentro de nós, no nosso coração. A justificação acontece no tribunal de Deus, nós somos declarados como se Deus fosse um juiz, e Ele nos declara justos, inocentes. Mas a santificação, ela se dá dentro de nós, ela acontece em nosso coração. A justificação, ela é imputada a nós, ou seja, por aquilo que Cristo fez, por conta de. A culpa do pecador é imputada a Cristo. A minha culpa é lançada em Cristo Jesus. E a justiça de Cristo, a santidade de Cristo é imputada a mim. Há uma troca. Jesus toma o meu lugar e eu tomo o lugar de Cristo. A doutrina da substituição. O Senhor nos substituindo, tomando o nosso lugar. Vocês se lembram a crucificação de Cristo? Quem assistiu o filme da Paixão de Cristo, aquele com Mel Gibson, percebe bem isso, que a cruz não era para Cristo, a cruz era bem maior. É por isso que eles laçam o braço de Cristo e puxam até deslocar o ombro, para que ele pudesse ser pregado aonde os buracos estavam previamente furados, senão o prego não entraria. Porque aquela cruz não era para ele, era para Barrabás. E o povo disse: solta Barrabás e mata Jesus. E Jesus toma ali o nosso lugar. E todos os nossos pecados
Ele carregou, e toda a sua santidade Ele nos depositou. Fomos justificados. A justificação é iniciativa de Deus. Romanos 8:33. Na santificação, o Espírito é o agente. É Ele que trabalha em nós, que nos faz reconhecer o nosso pecado. É Ele que acende aquela luzinha vermelha quando você está fazendo alguma coisa errada, e acende aquela luzinha vermelha. É o Espírito trabalhando em nós. 2 Tessalonicenses 2, capítulo 2, verso 13. A justificação é um veredito judicial, dado de uma vez para sempre. A santificação é um processo que continua por toda a vida. Cada dia vamos nos aproximando mais da semelhança moral de Cristo. Ponto 2, a justificação é a maior necessidade do homem. Ainda estou nos versos 15 e 16. A maior necessidade do homem, diferente do que nós podemos pensar, não é a saúde, não é o prazer, não é a riqueza, não é o poder, mas a maior necessidade do homem é a salvação. A maior tragédia do homem não é a pobreza, não é a doença, não é a morte, mas a maior tragédia do homem é estar separado de Deus e sob a ira de Deus. O pecado é a maior tragédia do homem. O pecado é pior que a fome, pior que a pobreza. O pecado é pior que a doença. O pecado é pior que a própria morte. Porque todos esses males juntos não podem separar o homem de Deus. Mas o pecado separa o homem de Deus, agora. E no futuro, afasta para sempre da presença do Deus Altíssimo. O pecado é cruel. Porque a justificação é a maior necessidade do homem. Porque o homem é pecador e não pode salvar-se a si mesmo. Como pode um homem pecador ter comunhão com Deus Santo? Como pode aquele que está arruinado e falido moral e espiritualmente ter sua dívida quitada diante de um Deus Santo? Como pode o transgressor ser justificado diante do reto juiz? Somente pelo sacrifício de Cristo, somente através da justificação. Em segundo, porque a justificação é a maior necessidade do homem. Porque o homem é impuro e ele não pode purificar-se a si mesmo. O pecado, amado irmão, é uma mácula que contamina. O homem está sujo e não pode lavar-se a si mesmo. Todo o seu ser está contaminado, está poluído pelo pecado. Ele não pode purificar-se a si mesmo. A sua justiça não passa de um trapo de imundícia aos olhos de Deus, conforme sua própria palavra. Porque essa necessidade do homem, porque o homem é filho da ira e não pode alcançar o favor de Deus, não por si mesmo, sabe? O pecado, ele é extremamente maligno aos olhos de Deus. Por isso o pecador, morto em seus delitos e pecados, escravo do mundo, da carne, do diabo, filho da ira, e está debaixo da ira de Deus. Como pode então alcançar por si mesmo o favor de Deus? Não tem como. Não tem como. Porque a justificação é a maior necessidade do homem. Porque o homem é imperfeito e não pode cumprir a perfeita lei de Deus. No céu só pode entrar pessoas perfeitas. Então, automaticamente, nós estamos excluídos. O pecado não entra no céu. Nada contamina, ou nada contaminado entra no céu. O homem é transgressor da lei. E o homem peca por palavras, por obra, por omissão, por pensamento. E a lei exige do homem perfeição, mas o homem é imperfeito. E por isso ele não pode ser justificado por suas obras. Porque pela lei ninguém foi salvo.
Queridos, todos nós necessitamos ser justificados. Nós precisamos de Cristo como nosso Senhor e como nosso Salvador. Fora disso, nós estamos condenados. A justificação é uma doutrina atacada ontem e hoje. Ela sempre foi atacada e vai continuar sendo atacada, verso 17. Paulo está levantando aqui e refutando os argumentos dos judaizantes. Ele passa da exposição para a argumentação. Ele nos apresenta os ataques desferidos pelos falsos mestres e as armas usadas para derrotá-los. Primeiro, ele fala dos falsos mestres, acusam a doutrina de promover o pecado. Diz, bom, se eu não preciso de boas obras, então eu posso fazer qualquer coisa. Bom, já estou salvo mesmo, então agora eu vou cair na bandalheira, né? E Paulo diz, não é assim. Verso 17. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? E ele responde, claro que não, é certo que não. Os falsos mestres, eles consideravam perigosa a doutrina da justificação pela fé, independente das obras, alegando que ela promovia o pecado e que induzia a indolência moral. Bom, eu já estou salvo mesmo, já estou justificado, já estou redimido, então. Para essas pessoas que perturbavam a igreja e que torciam a sã doutrina, a pregação do apóstolo Paulo sobre justificação pela fé incentivava a quebra da lei e levava os homens a pecarem. Porque no momento que Paulo pregava, você não precisa cumprir a lei porque você está sobre a graça. Então eles diziam, bom, então a gente pode fazer qualquer coisa, se eu já estou salvo. E eles então criticavam o apóstolo Paulo. Paulo refuta esses falsos mestres, mostrando que se a tese deles fosse verdadeira, Cristo seria então o ministro do pecado, uma vez que somos justificados pela fé em Cristo. E só em pensar essa ideia já seria uma coisa, seria loucura e uma inevitável blasfêmia. Jesus não veio para edificar o reino do pecado, mas Jesus veio para destruir. 1 de João 3, verso 8. Não está aqui? Está aí. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Jesus veio para desfazer as obras do inimigo. Ora, se Cristo se manifestou para destruir o pecado, não poderia ao mesmo tempo restaurar a força do pecado. Com esse argumento, então, o apóstolo Paulo repele essa calúnia dos falsos mestres e nós também podemos ficar sossegados em relação a isso. Em segundo, os falsos mestres acusavam essa doutrina de perseverar no pecado. Eles haviam pervertido a verdade do Evangelho, porque eles viam a justificação como a salvação no pecado e não a salvação do pecado. Vocês entendem? Eles enxergavam que a justificação, o homem estava salvo mesmo continuando pecando, mesmo vivendo aquela vida perdida. Eles não entendiam que ele estava sendo salvo do pecado. Paulo argumenta que nós somos justificados em Cristo, ou seja, nós estamos ligados a Cristo. Em Cristo nós morremos, em Cristo nós ressuscitamos, em Cristo nós temos vida nova. É impossível vivermos no pecado nós, os que para Ele já morremos. Andamos com a certidão de óbito no bolso, querido. Nós devemos nos considerar mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Quando nos unimos em Cristo na sua morte, a nossa antiga vida acaba. E é ridículo sugerir que nós possamos retornar a esta vida. Se nós já morremos com Cristo, já ressuscitamos com Ele. Temos uma vida nova. Depois, os falsos mestres acusavam também essa doutrina de desestimular os esforços humanos. Verso 18. E ele diz,
Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Ora, aqueles que querem ser justificados diante de Deus pelas obras, pensam que podem alcançar o favor de Deus com o melhor dos seus esforços. Eles pensam que podem atingir perfeição pelas obras. Voltar à lei é edificar aquilo que já havia sido derrubado pela morte de Cristo. Fazer isso, segundo Paulo, é incorrer em transgressão. Você percebe, Paulo diz, olha, você não precisa mais ficar debatendo em cumprir a lei. Isso você pode fazer, isso você não pode fazer. Apenas viva para Cristo. Passe a andar praticando o que é certo. E ele dizia, não, você precisa das obras da lei. Você precisa ser circuncidado, você não pode comer isso, você não pode comer aquilo, você não pode tomar aquilo, você tem que guardar o sábado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. E Paulo diz, não, você é livre em Cristo. Porque Cristo já pagou e já derrubou tudo isso. Nós não podemos então tentar reconstruir aquilo que Cristo já derrubou. Esse é o argumento do apóstolo Paulo. O quarto ponto é que a justificação é a fonte de uma nova vida. Versos 19 e 21. Em vez de viver no pecado e para o pecado, uma pessoa justificada, ela vive para Deus. A justificação, ela abre ao homem o caminho da intimidade com Deus. E essa vida é marcada por 4 realidades. Primeiro, o crente vive para Deus morrendo para a lei. Se eu estou vivendo para Deus, eu preciso esquecer agora a lei, porque eu estou sobre a graça. E Paulo diz, porque mediante a lei, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Paulo descobre agora um novo propósito de vida. Ele não vive mais como escravo da lei, mas ele vive agora para servir ao Senhor. E os falsos mestres acusavam o Evangelho de aniquilar a justiça que temos pela lei. Mas é a lei que nos força a morrer para ela mesma. Porque a lei impõe condições que nós não podemos cumprir. Ela ameaça a nossa destruição e não nos deixa nada senão desespero. E assim nos impede de confiar na lei. Então, logo a lei começa a viver em nós, ela inflige um golpe fatal, pelo qual nós morremos. A alma que pecar essa, morrerá. Então, a partir do instante que eu peco, eu morro. Então, pela lei eu já estou condenado. A lei traz no seu próprio âmago a maldição que nos mata. É por isso que diz, Cristo tornou-se maldição em nosso lugar. Mas essa morte da lei, ou essa morte para a lei, não é o fim de tudo, e sim a origem de uma vida melhor. Porque Deus nos resgata desse naufrágio da lei, mediante sua graça, e nos restaura para outra vida. Observe o texto, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, mas fui resgatado por Deus. Ele diz, a fim de viver para Deus. Irmãos, nós precisamos entender isso. Nós somos justificados para viver para o Senhor. A igreja de Deus existe para servir ao Senhor. Nós somos libertos da lei para servir ao Senhor. Nós temos um novo Senhor, não é mais o pecado já não domina mais a nossa vida, mas o nosso Senhor é Cristo. Precisamos viver para Ele. Depois Paulo diz que o crente vive para Deus sendo crucificado com Cristo. Ele inicia o versículo 20 dizendo, já estou crucificado com Cristo. Estar crucificado com Cristo nos arranca
do isolamento da nossa existência espiritual. Com todas as circunstâncias que nós podemos encontrar em nossa vida, e com todas as afirmativas que repetidamente nós encontramos nas Escrituras. Deixamos de viver isoladamente porque agora vivemos com Cristo. Se você observar as Escrituras, eu não coloquei referências, mas você vai ver muito. Sofrer com Cristo, morrer com, ser crucificado com, ser sepultado com, ser ressuscitado com, tornar-se vivo com, ser glorificado com, ser co-herdeiro com, reinar com. Sabe, essa crucificação com Deus nos leva ou nos traz a marca da comunhão com Cristo. E a nossa vida toda passa a ser agora com Cristo. Não vivemos mais isolados, mas vivemos com o Senhor. Ele habita em nós. Em terceiro lugar, o crente vive para Deus quando Cristo vive nele. Observe a conclusão do versículo 20. Do versículo 20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim, diz o apóstolo. Somos salvos pela fé em Cristo, Ele morreu por nós. Vivemos pela fé em Cristo, Ele vive em nós. Paulo não vivia mediante a sua própria vida, ele era animado por esse poder secreto de Cristo. Sabe, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Esse viver que agora vivo, eu vivo pela fé. Eu vivo para o Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Percebe como é pessoal? Cristo vive em nós de duas maneiras. Uma consiste em governar-nos por meio do seu Espírito, dirigir as nossas ações. A outra é nos tornar participantes da sua justiça, de modo que, embora nada possamos fazer por nós mesmos, somos aceitos aos olhos de Deus. Então, essa maneira de viver, a primeira forma, se relaciona à nossa regeneração, e a segunda, a justificação pela graça. Somos aceitos, com todos os nossos erros, com todas as nossas falhas. Sabe, quando nós paramos para pensar nisso, nossa, Deus sabia de todos os pecados que eu cometi e que eu cometeria. E ainda assim, na sua graça e misericórdia, Ele me escolheu. Ele escolheu você. Ele sabia que você ia pisar na bola, mas Ele escolheu você. Ele sabia de todos os seus erros futuros, e Ele sabe de todos os seus erros futuros, e ainda assim Ele escolheu você. Essa graça nós não podemos medir. Ainda assim Ele nos justificou. E quando o inimigo vem com acusações para cima da gente, Ele diz: opa, aqui não, esse é meu filho, justificado, o meu selo está nele. Essa vida em Cristo, amado irmão, consiste em fé. Isso implica que essa fé é um segredo, ou que essa vida é um segredo oculto aos sentidos humanos. Porque a vida que nós obtemos pela fé, ela não é visível aos olhos, mas ela é percebida interiormente, ela é percebida na consciência, pelo poder do Espírito, sabe, por amor. E por amor, Paulo diz: Cristo se entregou por mim. A expiação tem sua fonte no amor de Cristo. Cristo morreu por nós por amor. Paulo aproxima, é enfático, por mim. Sabe, querido, não é suficiente contemplar a Cristo como aquele que morreu pela salvação do mundo, se nós não experimentarmos as consequências
dessa morte, se não formos capacitados a reivindicá-la para nós como sua própria morte. Cristo morreu por mim. É isso que me torna salvo. A humanidade entende, Cristo morreu pelo mundo. Mas a morte de Cristo é pessoal. A salvação é pessoal. Ele morreu por mim. Morreu por você. Você precisa reconhecer isso e reivindicar essa morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, porque somente assim somos justificados. Em quarto lugar, o crente vive para Deus confiando na graça. Verso 21 nós lemos ainda há pouco. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Desprezar a graça de Deus é uma grande ingratidão. Fazer pouco do sacrifício de Cristo é uma ofensa ao amor sacrificial de Deus. E as pessoas, muitas delas, a maioria da humanidade, não está nem aí. Eu já conversei com pessoas explicando o Evangelho e disse, cara, Cristo morreu por você. E a pessoa me disse, eu não pedi, o problema é dele, morreu porque quis. Isso é uma grande ingratidão. Isso é uma ofensa ao amor de Deus. Sabe, se a justificação é pelas obras, então, não teria havido nenhum valor na morte de Cristo. E ele teria morrido sem nenhuma recompensa. Pois a recompensa da morte de Cristo consiste no fato de que ele nos reconciliou com o Pai ao fazer a expiação pelos nossos pecados. Então, se a salvação não é pela morte, se a justificação não é pela morte de Cristo, se a salvação não é pela morte de Cristo, então Cristo morreu em vão. Nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. O evangelho cristão, amado, é o evangelho da graça de Deus. A fé cristã é a fé do Cristo crucificado, do Cristo ressurreto. Assim, se alguém insiste que a justificação é pelas obras e que pode alcançar a salvação por esforço próprio, ele está destruindo os fundamentos da religião cristã, obviamente, e está anulando a graça de Deus e tornando supérflua a morte de Cristo. Nós precisamos entender que Cristo morreu por nós, que somente através da nossa fé depositada nesse sacrifício é que nós seremos justificados. Fora disso não há salvação. Você pode ser bom, ser o cara, mas se eu fizer 3 perguntas, eu posso te condenar nas 3 perguntas. Primeira pergunta: você já roubou alguma coisa? Eu não estou falando de assalto à mão armada, não. Estou falando de roubar alguma coisa. Pegou alguma coisa escondido? Um bombom, a caneta do colega na escola, a borracha. Então você é ladrão. E a lei diz, condenado. Você já mentiu alguma vez? Não estou falando daquela mentira. Estou falando, tipo assim, o telefone toca, já disse que eu não estou. Né? Mentiroso. Pela lei você está condenado. Continua? Nem precisa, né? Pela lei ninguém é salvo. Vocês entendem? Se você não aceitar o sacrifício de Cristo, querido, não há salvação. As obras, as boas obras não te salvam. Porque você, com certeza, já tropeçou numa vírgula da lei. Em qualquer coisinha, se você tropeçou, se você errou em alguma coisa da lei, você está condenado. Perante o juiz, você é culpado. Por isso que Paulo faz tanta questão de defender
A justificação pela graça, pela fé. Somos justificados pela fé no sacrifício de Cristo Jesus, e não por obras, porque por obras nós estamos de fato condenados. Agora, uma vez que fomos alcançados pela graça, que fomos justificados, aí então nós devemos, já não somos mais do mundo, já morremos para a lei e nascemos para Cristo. Nós estamos sendo regidos agora por uma outra lei, que é a lei da graça. E ela diz que nós devemos praticar as boas obras. Quem não age dessa forma, anula a graça de Deus e torna supérflua a morte de Cristo. A graça diz, não há distinção, todos pecaram, mas todos podem ser salvos pela fé em Cristo. A lei diz, há distinção, a graça de Deus não é suficiente, também precisamos da lei. O argumento de Paulo é que a volta à lei anula a cruz de Cristo. Enquanto a lei diz, faça, a graça diz, já foi feito. Jesus gritou na cruz, está completamente pago. Eu já fiz. Tudo o que você precisava fazer para ser salvo, Jesus fez no seu lugar. Tudo o que você tem que fazer é receber essa graça de Cristo em seu coração. Eu quero concluir aqui com as palavras de João Calvino. Ele diz assim: se a morte de Cristo é nossa redenção, então nós éramos cativos. Se a morte de Cristo é o pagamento, então nós éramos devedores. Se a expiação em Cristo, se a morte de Cristo é a expiação, então nós éramos culpados. Se a morte de Cristo é a purificação, então nós éramos impuros. Necessitamos ser justificados pela fé por meio da graça. Que o Senhor nos abençoe e que você não torne inútil o sacrifício do nosso Senhor Jesus. Curve sua cabeça, eu quero orar com você nesta noite. Deus querido, nós te louvamos por tua palavra, Senhor. Ajuda-nos a compreender que fomos justificados ao depositarmos a nossa fé, depositarmos a nossa vida no sacrifício que o Senhor fez, na sua morte e na sua ressurreição. Nós não somos salvos por nada que fazemos para o Senhor, mas somos salvos por aquilo que o Senhor fez por nós. E nós te louvamos e te glorificamos. Obrigado por nos salvar. Obrigado por nos justificar. Obrigado, Senhor. Eu quero nesta noite, Senhor, entregar o meu coração a Ti. Eu quero dizer, Pai, que compreendi a Tua mensagem nesta noite. E quero nesta noite me entregar, me render ao Senhor. Dizer, ó Deus, que Tu és o meu Salvador, o meu único e suficiente Salvador. Eu recebo a Tua graça e te entrego a minha vida. No nome de Jesus. Se você orou assim comigo, entregando sua vida para o Senhor, eu quero convidar você a levantar sua mão e eu quero orar por você. Alguém? Pode levantar sua mão. Alguém entrega sua vida para o Senhor nesta noite? Alguém afastado que está voltando para o Senhor? Pai, eu estava afastado, mas eu quero voltar. Deus te abençoe, querido, que a palavra do Senhor continue falando
aos nossos corações. Em nome de Jesus agradecemos. Amém.